O dia incrível em que Deus revelou seu poder ao derrotar, sozinho, um exército de 180.000 no terceiro ano de Joaquim, rei de Judá. Jerusalém tremia sob a sombra da opressão assíria. Senaqueribe, rei da Assíria, havia cercado a cidade com um exército de 180.000 homens. O som dos tambores de guerra ecoava pelas ruas, e o temor tomou conta do coração do povo. Entre eles, o rei Ezequias se levantou como um farol de esperança e fé. Ele sabia que, apesar das circunstâncias sombrias, Deus sempre estava ao lado de seu povo. Em meio ao desespero, Ezequias se voltou para o Senhor em fervente oração, limpando o altar de seus ancestrais e restaurando a adoração em Jerusalém. Ele clamou por ajuda e enviou mensageiros ao profeta Isaías. Com o espírito quebrantado, ele suplicou: O Senhor nosso Deus, é verdade que os reis assírios têm devastado nações e terras. Mas, ó Senhor, salvai-nos. Isaías, porta-voz do Altíssimo, trouxe uma palavra de esperança. O Senhor lutaria por Jerusalém e a cidade não cairia nas mãos do rei assírio. Não temas, foram suas palavras, porque eu te defenderei. Naquela noite, um silêncio sobrenatural pairou sobre Jerusalém, com os habitantes em expectativa, unindo seus corações em oração. Seria a última noite em que estariam cercados pelo inimigo. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto os habitantes de Jerusalém se preparavam para enfrentar o amanhecer, um anjo do Senhor desceu do céu, passando pelo acampamento assírio. Em um movimento incontável e sobrenatural, 185.000 homens caíram em sono profundo, como se portadores de um fardo pesado que não podiam mais suportar. O dia seguinte trouxe uma cena de desolação entre os assírios e suas tropas, uma vez poderosas, agora estavam destruídas. Os habitantes de Jerusalém acordaram com a notícia da vitória milagrosa. As vozes de clamor ao Senhor agora se tornaram gritos de louvor. Os muros da cidade não apenas se elevaram mais uma vez, mas ressoavam com a alegria e gratidão do povo. Ezequias, em seu coração, compreendia que essa vitória não era mera sorte ou habilidade militar, mas sim a manifestação do poder divino que lutava por aqueles que clamam a ele. As perguntas começaram a surgir enquanto as pessoas se voltavam para Ezequias. Como poderá o Senhor agir novamente quando as provações se aproximarem? A esperança renascia, e com ela, a consciência de que, por mais sombrias que fossem as circunstâncias, a fidelidade de Deus nunca falharia. Eles sabiam que o Senhor que os salvou uma vez, poderia e iria salvá-los novamente. A batalha ainda não havia terminado, mas o poder de Deus se manifestara de maneira impressionante. O dia seguinte a grande vitória havia amanhecido radiante. Luz dourada iluminava as ruas de Jerusalém, refletindo a alegria no coração do povo. Ezequias, o rei destemido, desejava organizar um culto de gratidão ao Senhor, para que todos reconhecessem que o seu socorro não veio do braço do homem, mas da mão poderosa de Deus. Ele convocou sacerdotes e levitas e juntos proclamaram um tempo de celebração em todo o reino. Enquanto isso, notícias da desgraça dos assírios chegaram aos ouvidos de Senaqueribe, que estava em seu palácio em Nínive. A raiva e a humilhação pulsavam em seu coração. Ele havia esperado triunfar sobre Jerusalém, mas a fama do Deus de Israel agora se espalhava como um incêndio incontrolável, acendendo o temor entre as nações vizinhas. Ezequias, por sua vez, sentia que um novo desafio se aproximava. Dias se passaram, e um novo mensageiro trouxe um aviso arrepiante a Ezequias. O rei assírio, em sua ira, havia prometido vingança e reunido suas forças mais uma vez. Envie-me de volta a cabeça de Ezequias, proclamou Senaqueribe, em um ímpeto de fúria. Pois o Deus dele não poderá salvar Jerusalém. Quando Ezequias ouviu tais palavras, seu coração desmaiaram em temor, e ele se lembrou da antiga profecia dada pelo profeta Isaías. Ele se apressou em buscar o Senhor uma vez mais e foi ao templo para apresentar suas súplicas.
Diante do Senhor, Ezequias se prostrou e derramou seu coração. Ó Senhor dos exércitos, tu que habitas entre os querubins, é verdade que os assírios têm devastado as nações. Mas agora, Senhor, ouve minha oração e socorre-te do que dizem sobre ti. Isaías, uma vez mais, retornou com uma mensagem de esperança e destino. Deus havia ouvido a oração de seu servo. Assim diz o Senhor, declarou o profeta. Eu irei defendê-lo desta vez. Esta cidade eu livrarei, por amor a mim e por amor a Davi, meu servo. Não temerás, pois quando a manhã raiar, eu movei a força dos céus e a noite se esgotará em terror para os inimigos. Ezequias escutou com o coração fervendo em fé, mas um novo dilema emergia em sua mente. Quantas vezes posso eu clamar ao Senhor? O que acontecerá se eu falhar na fé? Uma crescente perturbação começou a enraizar-se no fundo de sua alma. Os outros reis, longe de conhecer o poder de Deus, começaram a conspirar com Senaqueribe na esperança de formar uma nova aliança contra Jerusalém. Misérias anteriores não foram em vão, e a responsabilidade de guiar a nação pesava sobre os ombros do rei. Ezequias convocou os anciãos e líderes de Judá, e eles se uniram em oração, buscando a face de Deus por ajuda e orientação. Enquanto oravam, um profundo silêncio espiritual desceu sobre eles, como se o próprio céu estivesse fazendo uma pausa para ouvir. Ali, no templo, com os corações unidos, um sopro da promessa divina começou a invadir o lugar. Eles esperavam, e em meio à aflição, a esperança começou a florescer novamente. Porém, ao mesmo tempo, sentiram um vento frio de hesitação. Como permanecemos firmes, quando o mal continua a lutar contra nós? Questionaram em seu íntimo. Foi nesse contexto que uma nova revelação do Senhor poderia vir à mente de Ezequias, um reconhecimento do plano soberano que não se limitava a um simples livramento. Assim, o Senhor estava preparando um caminho não só para derrotar um inimigo, mas para mostrar a todos os povos que ele é o Deus verdadeiro. Enquanto isso, no sinistro palácio de Senaqueribe, um sussurro começou a surgir. Um novo aviso saiu de seus lábios. Um estrondo se aproxima de longe, gritou o rei, enquanto seus conselheiros sussurravam preocupados. O que estava prestes a acontecer? Seriam os sinais de uma nova intervenção divina? As mãos de Ezequias tremiam, mas um pequeno vislumbre de fé ainda queimava dentro de seu coração. E assim, na tensão entre o céu e a terra, o plano soberano de Deus se desenrolava. Ezequias não conseguia descansar à noite. Por mais que tentasse orar e buscar o Senhor, sua mente estava envolta em um turbilhão de medos e dúvidas. A ameaça dos assírios era um peso insuportável sobre seus ombros. Então, enquanto seu corpo se desgastava, sua alma se dirigiu mais uma vez a Deus em fervorosa súplica. Na manhã que se seguiu, a luz do sol despontou timidamente sobre a cidade, mas o coração de Ezequias estava entristecido. Ele convocou novamente os líderes de Judá, pedindo que buscassem um sinal de Deus. Se Ele é o nosso Deus, então devemos confiar que Ele não nos abandonará, exclamou, tentando infundir coragem entre os que estavam reunidos. Mas o murmúrio de incertezas ainda prevalecia, ecoando entre eles. Enquanto isso, no palácio de Senaqueribe, a atmosfera era de terror. O rei assírio estava cercado por seus generais, cada um com suas próprias palavras de fúria e indignação. Essa cidade não pode resistir ao nosso poder, afirmava um deles. Por que hesitamos em atacar? Nosso Deus é mais forte que os deuses deles. Não há lugar para fraqueza. Gritavam. Mas então, um guardião do templo, exausto de correr, entrou apressadamente, exclamando que a cidade estava sendo visitada por uma sombra de pânico. Ouvi rumores de que um grande poder se aproxima, algo que nem mesmo os assírios poderão enfrentar, disse, com olhos arregalados de terror e fascínio. A sala silenciou, e um calafrio percorreu a espinha de Senaqueribe ao ouvir isso. Enquanto as tensões aumentavam em Nínive, os corações de Ezequias e os de Judá permaneciam voltados para o Senhor. Como uma serpente pronta para atacar, a noite se aproximava, e o rei decidiu que não cederia ao desespero. Nossos inimigos podem nos ameaçar, mas o Senhor é nosso escudo e fortaleza. Ele proclamou, sua voz reverberando no ar naquela mesma noite, enquanto a cidade dormia. O Senhor dos Exércitos havia determinado um dia de grande revelação. Ele enviou um anjo, que desceu como um relâmpago,
trazendo consigo o poder celestial contra a hoste inimiga. A luz da manhã seguinte revelou as cenas que testemunhariam o poder supremo do Deus de Israel. Quando o dia raiou, os soldados assírios acordaram e encontraram-se em seara de morte. 180.000 homens foram reduzidos a nada, caídos como folhas secas durante o outono. O desespero se espalhou entre os remanescentes. Homens fugiram pela terra, aterrorizados, levando consigo as histórias de uma vitória que nenhum exército poderia conquistar. A boca de Ezequias abriu-se em louvor quando as notícias começaram a chegar. Olha, o Senhor fez grandes coisas por nós. Ele exclamou, reverberando a um coro de vozes animadas que se ergueram em adoração. O temor de Deus havia se espalhado pela nação, e o rei colocou sua confiança ainda mais firme, reconhecendo que o Deus que viu sua angústia também se lembrava de sua aliança com Davi. Mas enquanto a celebração tomava impulso em Jerusalém, no palácio de Senaqueribe, a fúria foi novamente levantada. Eles não sabem o que está por vir. Isso não será o fim, ele rugiu com um olhar assassino. O desejo por vingança queimava em seu coração. Ezequias, agora alimentado pela certeza da intervenção divina, contemplou o futuro com sorte e temor, ciente de que a vitória não tinha sido apenas para eles, mas um testemunho da glória de Deus sobre todas as nações. Mas uma pergunta ecoava em sua mente. E qual será a próxima ação de Deus em sua grande destino? Assim, enquanto as vozes de louvor enchiam Jerusalém, o plano soberano de Deus ainda se desdobrava nas sombras. O rei, em sua profunda conexão com o Pai, aguardava ansiosamente. As páginas da história estavam prestes a se virar novamente, e Ezequias mal podia esperar para ver a próxima revelação, pois novos desafios viriam ao chamado de Deus. Enquanto a celebração em Jerusalém se intensificava, o céu parecia refletir a alegria e a gratidão fervorosa do povo. Porém, dentro do coração do rei Ezequias, uma inquietação persistia. O Senhor já fez o que não poderíamos imaginar, pensou ele, mas o que ocorrerá agora? O que ainda está reservado para nós neste desdobrar da história? Senaqueribe, enfurecido e sem acreditar nas notícias da derrota humilhante de seu exército, começou a arquitetar um novo plano, fazendo uso da astúcia que havia lhe garantido vitórias em inúmeras guerras. Ele despachou mensageiros até os reinos ao redor de Judá, buscando aliados que, cegos pela própria ambição, se uniriam a ele contra o povo de Deus. Que se unam contra a cidade arrogante, para que conheçam a ira que se levantou contra eles. Bradou Senaqueribe em seu trono, permitindo que a escuridão de seu coração consumisse sua razão. Enquanto isso, Ezequias procurava refúgio nas promessas do Senhor, buscando sabedoria em revelações passadas. Ele lembrou-se das palavras do profeta Isaías, que havia dito que Deus lutaria por Israel contra seus inimigos. O jejum e a oração são armas na nossa batalha, pensou Ezequias, decidido a convocar o povo mais uma vez a clamar ao Deus de seus pais. Ao anunciar um dia de jejum e oração, Ezequias deu instruções ao povo: reúna todos os que temem ao Senhor. Deixemos de lado a dúvida e rendamos nossos corações a Ele. Que clame cada um por misericórdia e intervenção divina. O clamor unificado do povo de Judá ecoou pelas ruas da cidade, um só coração em busca da força inabalável que somente o Senhor pode fornecer. Na mesma época, no reino de Nínive, os mensageiros de Senaqueribe chegavam com promessas de alianças. Vários reis, temendo por suas terras, agitaram-se em resposta, entrando no jogo das rivalidades. Assim que souberam da ameaça de um novo ataque a Jerusalém, começaram a reunir os recursos, formando uma coalizão que buscaria desmantelar a confiança dos israelitas e acabar de uma vez com sua resiliência. A atmosfera em Jerusalém, porém, estava repleta de uma presença diferenciada. Enquanto o povo clamava, muitos começaram a perceber que a vitória anterior não fora apenas fruto da força militar, mas da intervenção direta de Deus. Alguns sentiam um fogo intenso nas almas, uma coragem renovada trazida pela certeza de que o Senhor já havia confrontado o exército inimigo. O temor se transformou em esperança, e os olhos se voltaram para as colinas, onde se crê que a ajuda vem. Na calada da noite, quando os murmúrios da batalha se tornaram um eco distante, o Senhor falou ao coração de Ezequias: Não temas, pois eu estou contigo. Estarei com você como estive no passado. A cidade é minha, e nenhum homem derrotará o seu povo. Prepare-se, pois ao amanhecer renova-se a minha aliança, e as portas do céu se abrirão.
Ezequias, agora repleto de fé, entendeu que a missão para liderança e fé estava além da simples batalha física. Era uma batalha espiritual, onde a luz da verdade deveria prevalecer sobre as trevas da iniquidade. Quando o dia raiou, o povo se reuniu de novo para adorar e ouvir as instruções que o Senhor daria através de seu profeta. Mas na penumbra das alianças formadas contra Judá, os mensageiros de Senaqueribe elaboravam suas ameaças, enviando cartas que traziam palavras de desdém, zombando do Deus de Israel. E assim, um novo desafio se apresentava. O que é, então, o Deus de Ezequias, que pode salvar a cidade do nosso poder? Enquanto esses planos se desenrolavam, Ezequias recebeu novas mensagens de todo o seu povo e dos líderes. O desespero e a dúvida estavam diminuindo, mas novos ventos de guerra se aproximavam, levando o rei a um ato ousado. Ele tomou a carta das mãos de seus mensageiros, ajoelhou-se diante do altar e, com lágrimas nos olhos, estendeu o documento ao Senhor. Olha, ó Senhor, e ouve, escuta o que se diz contra nós. Tu és o único Deus verdadeiro, e é em ti que colocamos nossa confiança. Santifica a tua cidade e defende-te o teu povo. As palavras de Ezequias atingiram os céus, e a cidade aguardava com expectativa o que Deus faria a seguir. Havia a certeza de que a vitória não era apenas sua, mas uma confirmação da soberania e da glória do Senhor diante de todo o mundo. Com Ezequias em espírito de súplica, surge o eco de uma nova revelação. O que mais o Senhor fará por seu povo? Quando finalmente ele realizará suas promessas? Enquanto o sol começava a despontar no horizonte, Ezequias permaneceu em oração fervorosa, envolto em um clima de intensa expectativa. O Deus de Israel, que havia prometido estar com seu povo, não poderia falhar. A cidade de Jerusalém pulsava com um novo ânimo, e o clamor se elevava como uma oferta agradável ao Senhor. O povo, ainda em jejum, se preparava para ouvir a voz do Senhor através do profeta Isaías. Eis que hoje é um dia de grande expectativa, começou Ezequias, sua voz ecoando entre aqueles que se reuniam nesta manhã. Nosso Deus não é como os ídolos nas mãos dos homens. Ele é o Criador do céu e da terra, que faz guerras e salva sua gente. A nossa luta é espiritual e ele é o nosso escudo. As palavras do rei penetraram os corações do povo, inflamada de esperança. Cada palavra, um lembrete de que não eram eles, mas sim a mão poderosa de Deus que combatia no campo de batalha. Enquanto isso, em Nínive, Senaqueribe, na solidão de seu palácio, ruminava a raiva e o desprezo por Israel. Ele não via na adversidade mais do que uma oportunidade de reafirmar seu domínio sobre todos os reinos ao seu redor. Preparem-se, pois os israelitas conhecerão a verdadeira força da Síria, ordenou Senaqueribe a seus generais, com a confiança que o orgulho alimentava. Hoje começaremos a desacreditar esse Deus de Ezequias, mostrando ao mundo que nenhum Deus pode salvar. Mas enquanto Senaqueribe insuflava orgulho em seu povo, os israelitas se preparavam para a batalha com armas diferentes. Clamavam a um rei que não faz acepção de pessoas, que ouve o clamor dos aflitos e ressuscita a esperança dos desesperados. No palácio de Ezequias, o profeta Isaías se aproximou do rei, trazendo uma mensagem direta do Senhor. Assim diz o Senhor, não temas a causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me amaldiçoaram. Eu as ouvirei, e em breve agirei. As palavras de Isaías anunciavam que Deus tinha um plano divino em ação. O brilho da esperança iluminou os rostos dos soldados e dos cidadãos à medida que a revelação se espalhava por Jerusalém. Ezequias e o povo se reuniram para adorá-lo, e foi então que uma paz sobrenatural começou a permeá-los, como se as próprias colinas ao redor da cidade estivessem abraçando sua fé. Na calada da noite, quando tudo estava envolto em silêncio, a cidade adormeceu sob a proteção do Altíssimo. No acampamento assírio, a atmosfera era densa, marcada pela expectativa de uma vitória fácil. Mas o Senhor, que é glorioso em seus feitos, enviou um anjo, uma presença poderosa, que trouxe a verdadeira virada. De repente, no silêncio da noite, um tumulto imenso se ergueu entre os soldados de Senaqueribe. O pânico se apossou deles e um medo indescritível inundou seus corações. O Senhor havia enviado seu mensageiro, e em um só golpe, o exército de 180.000 homens foi derrotado. Ao amanhecer, um desolador quadro de morte e derrota aguardava Senaqueribe. Quando a manhã chegou, Ezequias se levantou e olhou pelas muralhas de Jerusalém.
Ele viu o campo antes repleto de guerra agora convertido em um testemunho do poder de Deus. A mensagem de vitória ressoava não apenas entre seu povo, mas sobre todos os reinos ao redor. O Senhor é um Deus que salva, e aqueles que confiam nele jamais serão envergonhados. Enquanto as notícias da derrota assíria se espalhavam, uma nova pergunta se formou no coração do povo: o que faremos para reconhecer as maravilhas que ele fez por nós? E assim, o povo de Judá começou a preparar um grande louvor, para celebrar não apenas a vitória, mas a fidelidade do Senhor. No entanto, no espírito de angustiosa derrota, Senaqueribe retornava a Nínive, sua ira crescendo contra o Deus de Israel, prometendo uma vingança ainda maior. E uma nova ameaça começava a se formar nas sombras, enquanto uma mensagem profunda reverberava nos recessos da história: qual será o próximo movimento do Senhor em defesa do seu povo? Enquanto o sol se erguia em Jerusalém, iluminando as marcas da batalha que havia ocorrido, a cidade vibrava com um novo cântico de louvor ao seu Deus. O eco de vozes alegres ressoava entre as muralhas, celebrando a vitória que somente o Senhor poderia conceder. Ezequias, envolto em sua túnica real, dirigia-se ao templo com o coração pleno de gratidão. Este é o dia em que o Senhor nos mostrou sua mão poderosa, proclamou ele, reunindo o povo ao seu redor. Isaías, o mensageiro do Senhor, caminhou ao lado do rei. O profeta sentia a intensidade da adoração e a reverência que preenchia o ar. É um dia de recordar a bondade e a fidelidade de nosso Deus, que não abandona seu povo, disse ele, gesticulando em direção ao templo. Contudo, nos corredores sombrios de Nínive, a história era diferente. Senaqueribe, com a fúria pulsando em suas veias, não permitia que a derrota envergonhasse seu espírito. Voltemo-nos para os deuses da Síria, bradou ele a seus generais, eles nos darão força para nos vingar. É hora de mostrar ao mundo que este Deus de Ezequias não é nada diante do poder dos nossos ídolos. A raiva do rei era palpável, e suas palavras eram como lâminas afiadas que cruzavam o ar carregadas de um veneno sombrio. Enquanto isso, em Jerusalém, o povo se preparava para uma festa de louvor ao Senhor. Eles ergueriam sua voz em uníssono, louvando aquele que havia feito grandes coisas por eles. Ezequias organizou oficiais e levitas para que organizassem a celebração. No templo, a atmosfera já se enchia de uma presença gloriosa. Cantai ao Senhor, porque Ele fez coisas grandiosas. Às nossas vidas, Ele trouxe salvação, exclamou um levita. E assim, o canto de louvor subiu, e a adoração se derramou em agradecimento, cada nota ressoando numa sinfonia de alegria e esperança. Ao som de harpas e símbolos, os israelitas eram como árvores frutíferas, localizadas numa terra de paz, celebrando a segurança que o Senhor lhes havia dado. Entretanto, a ira de Senaqueribe não se dissipava. Ele enviou mensageiros a seus aliados, incitando-os a unirem-se contra Judá. Levante-se, unamo-nos e destruamos esta nação que tem nos desafiado. Ele ordenou, enquanto cartas de ameaças eram lançadas em direção a Jerusalém. Destruiremos seu templo e faremos do Deus de Ezequias um motivo de zombaria. Com cada palavra que passava de boca em boca, o medo começava a rondar o coração dos habitantes de Jerusalém, mas Ezequias, fortificado na fé, dirigiu-se ao povo. Não temais, pois o Senhor é o nosso Deus. Assim como Ele nos deu a vitória ontem, Ele nos guiará novamente. Este é um tempo de provação, mas não é um tempo de desespero. Ele é fiel em todas as suas promessas. Enquanto o rei falava, um manto de convicção e fervor espiritual cobria o povo. Os guerreiros colocaram suas armaduras, mas não com armas em punho, armavam-se com oração e jejum, lembrando-se das palavras que Isaías havia proclamado. Apelaram ao Senhor, certos de que somente Ele poderia dar a resposta que buscavam. Com os olhos fixos no céu, Ezequias buscou a presença do Senhor, levantando-se fervorosamente em oração. Ó Deus de Israel, ouve-nos agora, pois somos o teu povo e tu és nosso Salvador. Não deixes que a honra do teu nome seja profanada. A oração do rei subiu como perfume suave, e nas alturas, um novo plano divino se começava a desenhar. A atmosfera ao redor era pesada de expectativa divina e, de repente, uma luz começou a brilhar nas trevas do futuro. O Senhor, que luta pelas causas de seus filhos, começou a responder. Mas o que ele faria em resposta à provocação de Senaqueribe?
Que desígnios estavam ocultos na mente do Senhor? As questões pairavam no ar, enquanto os súditos, restaurados na esperança, se preparavam para o que viria a seguir. A resposta de Deus estava prestes a se revelar, agitando os céus e a terra. No silêncio que permeava o templo, os israelitas esperavam. A adoração ainda vibrava nos corações, mas havia uma expectativa crescente, a incerteza assombrava alguns. Enquanto a cidade vibrava com louvor, Ezequias permanecia em sua câmara, buscando a face do Senhor. Seus joelhos se curvaram no chão sagrado e um profundo clamor subiu. Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, é tua terra e tudo o que nela há. Nação alguma pode se comparar a ti, e nem exércitos podem resistir à tua vontade. Enquanto isso, nas regiões sombrias de Nínive, Senaqueribe endurecia o coração. Se Deus é por eles, então vamos fazer a guerra em seu nome. Ordenou com uma raiva viperina, convocando os príncipes de seus aliados. Ao seu redor, os guerreiros assírios preparavam-se, armando-se com lanças e espadas, prontos para entravar a corte aos pés de seu poderoso rei. Diante da escalada do mal, o profeta Isaías, buscando compreender o que Deus pretendia, sentiu uma onda de revelação sobrenatural. Ó Senhor, disse em voz alta, tu que conheces cada secreto do coração humano e cada plano de guerra, qual é teu decreto sobre nós? O que farás a respeito da provocação do ímpio Senaqueribe? Naquela noite, um profundo silêncio caiu sobre Jerusalém. As estrelas reluziam no céu, mas o verdadeiro brilho estava nas palavras que o Senhor preparava para pronunciar. Num momento inesperado, um mensageiro angelical desceu, iluminando a cena. Isaías, homem de Deus, ouça. O Senhor ouve as suas orações e tem compaixão de seu povo. Aquele que teme o Senhor não será envergonhado. Com as palavras carregadas de promessas, o mensageiro direcionou-se ao templo. Isaías, cheio de fervor e adoração, preparou-se para transmitir a mensagem a Ezequias. Ao chegar à câmara do rei, o profeta anunciou, repleto do Espírito do Altíssimo, assim diz o Senhor, Deus de Israel, escutei as orações de Ezequias. Acerca de Senaqueribe e de suas ameaças, a resposta do Senhor será a derrota dos exércitos assírios. A tensão pairava no ar como uma tempestade elétrica. A declaração encheu o coração de Ezequias com uma força inusitada, e, muitas vezes, o rei se recordava das palavras do Senhor através de seu profeta, não temais, porque estou convosco. A batalha não é sua, mas minha. Eu lutarei por vocês. Nesse momento, em Nínive, uma inquietação começou a surgir entre as fileiras do exército assírio. Mensagens de vitória e força se transformaram em murmúrios de dúvida. Haverá uma nova força que os protege? Haverá, de fato, um poder que não conhecemos? No fundo do coração de muitos, o temor se enraizava, pois podiam sentir que eram mais que homens em combate, estavam lidando com a fúria de um Deus que não aceitava provocações. E assim, na madrugada seguinte, enquanto a cidade de Jerusalém ainda mergulhada em oração, um som estrondoso ecoou pelo vale onde os exércitos de Senaqueribe se concentravam. Um grito ensurdecedor se ergueu, um som de pânico que se espalhou como fogo em palha seca. Os hebreus são mais poderosos que imaginamos. Vários de nossos próprios soldados caíram. Clamavam em Jerusalém, a esperança se acendia como uma tocha flamejante. O povo se reunia nos pátios do templo, com os olhos voltados para as montanhas, aguardando a confirmação do que estava por vir. Ezequias, em comunhão com Isaías, buscava desesperadamente entender a magnitude da resposta do Senhor. Como um Deus tão poderoso tomaria conta de um exército tão imenso? O céu parecia pulsar com intensidade à medida que a espera aumentava. Em cada coração, a expectativa do cumprimento das palavras proféticas brotava como flores na primavera. Seria aquilo verdade? O que mais Deus estava prestes a revelar, e como ele mostraria seu poder irresistível? A resposta de Deus continuava a se desenrolar, envolvendo não apenas Jerusalém, mas toda a criação. Um mistério divino pairava na atmosfera, o dia estava prestes a se tornar incrível, e o povo do Senhor estava pronto para testemunhar a majestosidade de sua salvação, enquanto a batalha se tornava, mais uma vez, uma confirmação de que o Deus de Israel é verdadeiro e vive eternamente.
Enquanto a luz da manhã começava a despontar sobre Jerusalém, sombras de temor ainda se aglomeravam na mente do rei Ezequias. Ele saía da câmara após rezar intensamente, seus olhos estavam fixos nos portões do templo, onde a promessa divina parecia ecoar como um brasido. Sabia que a batalha pairava no horizonte, mas a palavra do Senhor sustentava seu espírito. O povo de Deus, com corações entrelaçados em oração, parecia vibrar com a mesma expectativa que pulsava dentro dele. No acampamento assírio, o clamor de pânico se intensificava. Escravos de Senaqueribe relatavam estranhas visões de sombras cortando o céu e gritos estonteantes que ecoavam nos vales. O que está acontecendo? Os deuses dos hebreus se levantaram contra nós, exclamava um soldado, o rosto pálido de terror. Outros se reuniam em torno de sua fogueira, tentando compreender a calamidade que se abatia sobre eles. Senaqueribe, irritado e perplexo, buscava respostas. Seu orgulho ferido não lhe permitia perceber que o verdadeiro Deus estava prestes a intervir. Isaías, contemplando as colinas que envolviam a cidade, explicou a Ezequias a profundidade da revelação que lhe fora dada. O Senhor, nosso Deus, diz que não só derrotará Senaqueribe, mas também demonstrará a sua glória ao mundo inteiro, declarou, com voz firme e profética. Ele fará com que as nações saibam que não há poder que possa se comparar a ele. O rei Ezequias, ainda em estado de alerta, decidiu convocar os líderes de Judá. Reuniu-os no templo, onde uma atmosfera de unidade e determinação pairava. Enquanto cada um compartilhava testemunhos de fé, a paixão pela obra de Deus arrebentava como represa aos seus pés. Eles se lembraram dos grandes feitos do Senhor, das batalhas ganhas e dos milagres manifestos, e a esperança de liberdade começou a tomar forma visível entre eles. De repente, eclodiu um estardalhaço. Um mensageiro chegou ao templo, exausto e ensanguentado. Ó rei, ofegava, escute. O exército assírio, ele, está em desespero. Uma grande calamidade os atingiu. Alguns homens estão se levantando para fugir, e outros estão confundidos. Algo ocorreu durante a noite. O Espírito de Deus começou a se mover. Ezequias, inspirado pela evidência do poder divino, ergueu suas mãos ao céu, clamando, Senhor, mostra a tua salvação. Atua entre nós para que todos possam ver a tua glória. Enquanto isso, na escuridão do acampamento assírio, uma escuridão mais densa e assustadora se instalava. Uma força poderosa estava em ação, conforme a palavra do Senhor se cumpria. Arrastando, vindo de Deus, Miltacres, o céu parecia ter aberto suas comportas. Um anjo do Senhor desceu, com uma espada flamejante, e, em um único ato de autoridade, pela graça divina, atingiu o exército assírio com uma praga mortal. Na manhã seguinte, quando a luz do sol iluminou as tendas do inimigo, os homens de Senaqueribe acordaram não somente para encontrar seus companheiros caídos, mas para se deparar com a devastação sem igual. A mensagem que brotou das fileiras assírias foi clara: morreram 185.000 entre nós. O próprio Senaqueribe, um rabo de incerteza em sua imponente presença, não teve escolha senão retirar-se de Jerusalém, levando consigo um peso de vergonha e desgraça. O eco de louvores agora se elevava em Jerusalém, e o povo do Senhor unia-se, levantando uma potente adoração ao Rei dos Reis, celebrando a vitória que o Senhor havia proporcionado. Ezequias, sabendo que o dia era um testemunho do poder sobrenatural de Deus, compreendeu que os planos do Senhor sempre se realizariam, de acordo com sua soberania. Enquanto os israelitas exultavam, a voz do profeta Isaías ressoava em seu espírito. Assim diz o Senhor, a batalha é minha, e a vitória será sua. Mas nas sombras do horizonte, uma pergunta latente ressoava. O que mais o Senhor ainda revelaria e qual seria o próximo passo no seu plano para o seu povo? Um mistério ainda pairava, pois o Senhor, o Deus da glória, tinha mais a mostrar. O manto da glória do Senhor se estendia sobre Jerusalém, e a cidade pulsava com louvores a cada esquina. Ezequias, um homem de fé renovada, caminhava em meio ao povo, observando as expressões de gratidão e alívio que iluminavam os rostos de seus súditos. As palavras do Senhor, faladas através de Isaías, ecoavam em seu coração: Eu sou o Senhor, e não haverá outro além de mim. Isaías 45:5. Enquanto as celebrações se intensificavam, um murmúrio sutil começou a se espalhar ao redor do templo. Na penumbra do seu espírito,
o rei sentia que o tumulto da vitória estava apenas começando. Chamando o profeta à sua presença, Ezequias o encarou com uma mistura de fé e reverência. Isaías, que mais o Senhor tem a nos revelar? O inimigo foi derrotado, mas sinto que algo maior ainda está por vir. Isaías, movido pelo Espírito, fixou o olhar em Ezequias e disse: o Senhor adentre em sua resposta. A vitória sobre Senaqueribe não é o fim, mas o início de um novo capítulo para seu povo. Preparai-vos, pois um novo desafio se aproxima, e o Senhor será a vossa luz e salvação. A voz do profeta ressoava como sinfonia divina, provocando um misto de apreensão e expectativa no coração do rei. Naquele mesmo instante, uma mensagem vinda de Mesopotâmia chegava ao palácio. Era uma carta de Senaqueribe, um desafio sem precedentes, que proclamava: eu retornarei. Aqueles que derrotei-me se tornarão uma lembrança de insignificância. Não fiquei em segurança, o paganismo dos deuses assírios os cercará novamente. Era um cântico de arrogância que retumbava como um trovão no céu. A bravura de Senaqueribe estava longe de ser extinguida. Ezequias, sem desanimar, levou a carta ao templo. Com o pergaminho diante de si, lançou-se aos pés do Senhor, clamando com fervor: ó Deus de Israel, em ti confio. Não permitas que teu nome seja escarnecido entre as nações. Lê esta carta, e age segundo a tua vontade para que o mundo conheça que tu és o único Deus verdadeiro. A noite caiu sobre a cidade, e enquanto o povo repousava, o rei se via em profunda oração. Em um sonho, um anjo do Senhor apareceu a ele, a luz celestial iluminando a escuridão que o cercava. Ezequias, disse o ser divino, o Senhor ouviu tuas lágrimas e tuas súplicas. As palavras de Senaqueribe não serão nada. Ele, que ousou se erguer contra a cidade, será cortado como um cedro pelo poder do Todo-Poderoso. Lágrimas de alegria e temor jorraram dos olhos de Ezequias, enquanto a revelação de Deus ressoava em sua alma. Ele sabia que o Senhor tinha um plano ainda mais grandioso, e a carreira da história do povo de Israel estava apenas no seu início. A manhã seguinte trouxe um silêncio profundo sobre Jerusalém, e Ezequias reuniu novamente os líderes de Judá. Cada um se sentia revitalizado, pois a palavra do Senhor trouxe a certeza de que estavam sob sua proteção. Vocês ouvirão e verão a derrota de nossos inimigos. Tomem coragem, porque o Senhor, nosso Deus, é um Deus zeloso que não deixará que o mal prevaleça. Proclamou Ezequias. Enquanto se preparavam para a guerra, um novo aviso ecoou pelos campos. A voz de um mensageiro, pálido e aflito, trouxe notícias de um exército se aproximando. Rei, um inimigo se levanta. Os filisteus reuniram forças, unidos com os assírios. Eles vêm para devastar a terra e reclamar sua majestade. Um novo desafio, sem dúvida, estava à porta. Ezequias olhou para os homens à sua volta, sentindo a urgência da situação. O ar estava pesado com a expectativa de uma nova batalha, e a pergunta pairava no ar: como o Senhor nos guiará nesta nova provação? Assim, enquanto o povo de Deus se reunia para buscar ao Senhor, estavam prestes a testemunhar mais uma vez o desdobrar da soberania divina e novos sinais de sua glória estavam prestes a se manifestar. A notícia da aproximação dos filisteus e dos remanescentes do exército assírio trouxe um novo clima de apreensão sobre Jerusalém. A atmosfera estava carregada, como um céu antes de uma tempestade. Ezequias, que havia se fortalecido nas vitórias passadas, sentia agora a pressão do denso manto de incertezas. Reunindo os líderes e o povo, ele proclamou: irmãos, ouvindo as palavras do mensageiro, não nos deixemos abalar. O Deus que nos livrou das garras de Senaqueribe não nos abandonará agora. Vamos juntos novamente buscar a nossa ajuda no Senhor dos Exércitos. Com essas palavras, ele chamou a congregação a se unir em fervente clamor. Enquanto alguém começava a entoar um hino de adoração, as vozes se elevaram como um só corpo em oração, pedindo pela intervenção divina. Sabiam que as armas que usavam não eram carnais, mas espirituais, e que a verdadeira luta não era contra carne e sangue, mas contra potestades em lugares celestiais. Efésios 6:12. Durante essas intensas súplicas, Ezequias não pôde deixar de lembrar as promessas que Deus fizera por meio de Isaías. Que nossos corações permaneçam firmes, pois a palavra do Senhor nos garantiu: eu estarei sempre convosco, até a consumação do século. Mateus 28:20.
Sua certeza em meio à adversidade crescia, e ele se sentia fortalecido. Enquanto isso, do outro lado, os filisteus e os assírios preparavam-se para a luta, envolvidos em um plano sombrio de aniquilar a nação de Judá. Vamos desmantelar este povo insensato, bradava um comandante filisteu, pois eles acreditam em um Deus que não os pode salvar. As palavras deles eram vitoriosas, mas o Senhor já estava tramando um desfecho que contrariaria todo o plano humano. A escuridão se aproximava, mas Deus, que é a luz, não deixaria que o treva prevalecesse. Durante a noite, enquanto os soldados se preparavam para a batalha, um anjo do Senhor novamente desceu do céu. Havia uma pressão sutil, mas poderosa, em suas ações. Libertou a palavra da vitória, ecoando nas colinas ao redor. Assim diz o Senhor, eu lutarei por vocês, e não temerão. Quando o amanhecer surgiu, os habitantes de Jerusalém acordaram para o som de um grito de guerra, mas esse grito não provenha de um clamor por conquista e batalha, mas por uma revelação de temor. Em meio à preparação, os inimigos estavam sentindo um pavor crescente, pois uma onda inexplicável de confusão os atingia. Surpreendentemente, os filisteus e os assírios começaram a brigar entre si, cegos pela fúria e pelo medo que haviam sido infligidos sobre eles. Os moradores de Jerusalém, atônitos, observavam enquanto o que parecia ser um exército amedrontado em batalha se transformou em um campo de destruição. O Senhor fez grandes coisas por nós! Exclamaram, sem saber se deveriam entrar em combate ou celebrar. Era um testemunho da intervenção de Deus, e ao mesmo tempo, uma confirmação de que os planos do inimigo seriam frustrados. A batalha que parecia iminente havia se transformado em um espetáculo de desordem e caos para os oponentes. Ezequias, ao ver a cena, levantou-se em louvor, reconhecendo a mão de Deus trabalhando em favor de Israel. Contudo, a história ainda não tinha terminado. Mesmo com a confusão entre os filisteus e os assírios, uma sombra se permanecia sobre o rei Ezequias. Ele sentiu um impulso, como se o Senhor estivesse chamando-o a se preparar para o que estava prestes a acontecer. Em seu espírito, uma revelação começava a despontar: não será apenas uma vitória sobre os inimigos, mas um derramar da confissão de que o Senhor é Deus sobre todas as nações. Brota, assim, a mais profunda questão no coração do rei: qual será o próximo grande ato de Deus em nosso meio? Alguns começaram a rir, outros a se alegrar, mas o peso da presença do Todo-Poderoso era flagrante. Enquanto isso, em Nínive, Senaqueribe, agora responsável pela desgraça de seus generais e pela humilhação em proporções épicas, ainda respirava ódio e raiva. Não vamos parar até que esta cidade e seu povo sejam destruídos. Ele rugiu para seus conselheiros, que percebiam a fúria e a traição de seus próprios aliados. A história de Jerusalém, porém, estava apenas começando a ressoar. E as mãos de Deus estavam moldando o curso do futuro, um mistério ainda não revelado pairava no ar. Enquanto o sol se punha, Ezequias sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer e que as lições de fé e confiança estavam prestes a trazer mais uma confirmação da soberania divina. Ele se preparava profundamente para o desdobrar do plano soberano de Deus.